Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Vamos abrir agora um espaço na nossa reunião, um espaço solene, para convidarmos, então, e para que possamos externar todo esse nosso carinho por essa grande imprensa, municipal e que se tornou regional com o tempo e foi buscando espaço e cresceu, que hoje ela é reconhecida de forma estadual e até nacional. E vamos, então, abrir esse espaço ao Jornal Município, para que nós possamos também fazer as nossas homenagens aos 60 anos de fundação. Então, com certeza, é com imensa alegria que essa sessão hoje é dedicada especialmente ao Jornal Município. Solicitamos ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 27 de 2014, de autoria do vereador Edson Rubens Miller, que outorga esta comenda. Requerimento número 27 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque. O vereador que este subscreve, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a concessão de comenda do mérito profissional ao Jornal Município pela passagem do 60º aniversário da Fundação. Solicito ainda que a condecoração seja entregue durante a sessão ordinária prevista para o dia 1º de julho do corrente. Sala das Sessões, 29/4/2014. Edson Miller, vereador. Convidamos, então, o vereador Edson Rubens Miller para as manifestações de regozijo ao presente ato. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nesta noite. Ilustríssimo conterrâneo Cláudio Schlindwein, diretor do Jornal Município. Ao saudar Vossa Senhoria, estendo minha reverência a todas as gerações de colaboradores que construíram a história de 60 anos deste veículo de comunicação, incluindo aqui também uma inomável gama de leitores que assiduamente dispensam credibilidade na sua linha editorial. Senhoras e senhores, o Jornal Município é um farol instalado a Brusque há 60 anos. Nasceu pequeno e vacilante. Seus fundadores, sob a liderança de Raul Schaeffer, eram despresenteados, estavam apenas movidos pelo desejo de informar, de ser luz para um restrito público leitor da pequena vila de Brusque. Não eram jornalistas formados nos bancos universitários, não sonhavam com retorno financeiro e nem adotavam as refinadas técnicas do profissionalismo. Senhor presidente, qual é o destino de um farol? O primeiro é de alertar sobre os perigos aos navios que sigram aos mares. O segundo, nortear-lhe a rota a seguir. Se folhearmos as primeiras edições do Jornal Município, vamos verificar que a preocupação dos seus redatores era informar, orientar e mostrar ao povo os perigos, os sofismas, as armadilhas e dúvidas, e, ao mesmo tempo, aconselhar a melhor rota a seguir. Aquele corpo editorial pioneiro já demonstrava a consciência da responsabilidade que assumia perante o público da silenciosa comunidade de Brusque. Cercavam-se de cuidados para que a opinião pessoal dos seus redatores não viesse influir de modo maléfico sem os instrumentos da sedução ou persuasão. Daquele começo humilde, o jornal veio paulatinamente trilhando pelos caminhos da prosperidade, acompanhando as exigências de cada momento, evoluindo suas formas editoriais e adotando as tecnologias que foram colocadas à disposição da comunicação escrita, alcançando a era digital e o desafio da impressão diária. Senhoras e senhores vereadores, evitei discorrer sobre a epopeia da sua brilhante e vencedora história, senão destacar a sua longevidade e solidez, deve-se ao avanço rumo ao profissionalismo, cuja contribuição penhoramos as várias lideranças que estiveram à frente do controle acionário. Minha reflexão, por ocasião desta homenagem, quer reconhecer o jornalismo escrito como uma poderosa força dos tempos modernos. O rádio, que leva vantagem pela rapidez e extensão, mas o jornal dispara em profundidade. Enquanto o rádio desperta a atenção, o jornal traz a notícia completa, detalhada, satisfazendo assim a curiosidade. O jornal tem para com o público deveres que inibem de descambar para o sensacionalismo, órgão essencialmente informativo, e a ele cabe, por seus leitores,
a par dos acontecimentos, sem deturpar ou alterar. Daí decorre a grande responsabilidade que pesa sobre seus dirigentes e orientadores. Deverão esses ser dotados de sólida cultura intelectual e moral, e seu ânimo deve estar forrado contra todas as investidas de interesses subalternos. Considerada o quarto poder, a imprensa compete fiscalizar os atos daqueles que mantêm uma parcela do poder público. Não só fiscalizar, mas alertar aos governantes para os perigos que significam tais ou quais os atos de seus prepostos. Vivendo da credibilidade e simpatia da massa regional, o jornal Município, uma pequena célula da imprensa interiorana catarinense, sempre procurou, e atualmente muito mais, manter suas antenas receptoras constantemente orientadas para a massa, captando-lhes os anseios para fazer chegar àqueles os quais está afeto o bem-estar coletivo. O jornal Município, na sua história, relevada às suas dificuldades, erros comuns e naturais, atuou e continua atuando como um farol a espancar as trevas e alavancar e impulsionar o progresso. Gostaria, senhor presidente, de enfatizar a satisfação deste Parlamento e, neste momento, gostaria de agradecer a todos os senhores vereadores e vereadora que, por unanimidade, aprovaram a realização desta homenagem, dizendo que a Câmara, instituição sujeita à fiscalização deste jornal, olhos e ouvidos da sociedade, reconhece o papel da imprensa e a sua importância nas regras dos freios e contrapesos. Que o seu dirigente, o jovem empresário Cláudio Schlindwein, e seu competente corpo editorial se inspirem em bons exemplos dos históricos e festejados Evaristo da Veiga ou de Líbero Badaró, colocando sempre ao lado da verdade e dos anseios mais legítimos dos seus leitores e das camadas menos favorecidas da sociedade. Muito obrigado. Convidamos, então, o senhor Cláudio Schlindwein e a senhora Maria da Glória Zen para receber das mãos do vereador Edson Rubens Miller a comenda de mérito institucional. Senhor presidente, Guilherme Marchevski, vereador Edson Rubens Miller, Pipoca, proponente desta sessão, demais vereadores, amigos e amigas de Brusque, amigos e amigas do Jornal Município. Queria agradecer também a parte da equipe do jornal, presidente. Na verdade, hoje o jornal conta com 54 colaboradores diretos, fora os demais serviços de transporte, táxi, fotografia, terceirizados que não entram nesta conta. Realmente é uma grande família. Mas tem um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E quando essas palavras são escritas, e são mais de 1000, são milhares, milhões, e que não representam somente uma imagem, mas uma longa história escrita e retratada em 60 anos. Assim é o Jornal Município. Cada página tem imagens e também palavras, em torno de 1000 cada uma, perfazendo um total de 32.000 palavras por edição.
o que nesses 60 anos foram mais de centenas de milhões. Estes números são capazes de traduzir o que de mais importante aconteceu em Brusque e região nas últimas 6 décadas. Mais que palavras buscando a razão dos fatos, elas também projetam a emoção, as angústias, as alegrias e tristezas, a esperança de nossa gente, que se vê e é vista num dos maiores jornais de Santa Catarina. O caminho dessas palavras passou por frases sofridas, escritas muitas vezes na angústia da falta de recursos. Outras foram escritas pesadas, contrapondo interesses escusos. Outras foram escritas em estado de êxtase, sobre as conquistas de nosso povo. E assim, estas fases e frases foram virando páginas, retratando cada acontecimento em Brusque, formando edições, dia a dia, ano a ano. E assim as pessoas viram as suas histórias sendo escritas juntos com a história de sua cidade, de sua região. O jornal trouxe o nascimento de cada brusquense e o nascimento de Guabiruba, de Botuverá. Os casamentos que uniam famílias e as coligações que uniam partidos para vencer as eleições. Viu nascer a urna eletrônica, as festas de aniversário de eleitores e as festas que mantêm vivo o laço de amizade na comunidade, que viu nascer a FENARRECO. O sonho empreendedor de muitos brusquenses que viram nascer a Rua Zambuja, os centros comerciais, as indústrias da cidade. O jornal registrou a evolução econômica e, para que ela tivesse vazão, capitaneou a campanha para a construção da Antônio Raio. Sonhamos agora com a sua duplicação, para fazer Brusque ainda mais forte. Falamos da religiosidade do fiel e das suas manifestações, ao mesmo tempo que registramos a construção e conclusão da Igreja Matriz. O jornal registrou as enchentes que assolaram Brusque e também o espírito inabalável das pessoas para reconstruí-la uma, duas, quantas vezes foram necessárias, fazendo de nossa terra um solo sagrado e de nosso espírito a nossa fortaleza. Reverenciamos a vida e obra de nossos antepassados e registramos suas partidas no obituário do jornal. Em especial, o jornal registrou a vida e obra de entes queridos e saudosos colaboradores. Seu Raul Schaeffer, fundador do jornal, seu Jaime Mendes, capitão das letras, seu Ingo e Guilherme Renault, que apostaram no projeto. O seu Wilson Santos, uma vida dedicada ao amor pelo jornalismo e pelo jornal. Seu Ciro Gevaed, que teve uma rápida e importante passagem pelo município. Pessoas de grande expressão que contribuíram para as conquistas do jornal e da cidade. O jornal continuou evoluindo e, com o seu Heber Pastor, iniciou a fase mais independente. Depois, com Jorge Cousani, o jornal se profissionalizou e intensificou esta independência. O nosso muito obrigado a todos esses heróis que contribuíram para o jornal chegar aos dias de hoje. Mas a vida se renova, e o legado desses homens permite que novos brusquenses nasçam nas páginas do jornal, e suas histórias vão escrever o nosso futuro, sempre com a missão de informar com qualidade. E dentro dessa filosofia, presidente, de informar com qualidade, viemos traçando um caminho de conquistas. Recebemos prêmios estaduais de jornalismo, como o da Unimed, do Instituto Guga Kirter, da Fátima, Fiesc e tantos outros. Obtivemos marcas importantes, como ser o 4º jornal mais longevo em atividade de Santa Catarina. Estamos aguardando a homologação no IVC, que audita a tiragem de jornal, e poderemos comprovar que somos o 5º jornal em tiragem absoluta e um dos maiores do Brasil, se considerarmos a tiragem per capita. Fomos o primeiro jornal de Santa Catarina a disponibilizar seu conteúdo na íntegra na internet. Também fomos o primeiro diário 100% cor do Estado. Marcando o 60º aniversário do MDD, lançamos em março deste ano um novo projeto gráfico, mais moderno e adaptado para as novas exigências do mercado. Lançamos também no mês passado o novo portal do jornal, que contempla uma gama de produtos e serviços à disposição de nossos leitores online.
Também este ano lançamos o Like, o único caderno especial voltado para o público teen da região e feito num modelo diferente, onde os próprios adolescentes criam e curtem as suas criações e pautas. Tudo isso é feito com muita dedicação da equipe do MDD. A equipe de circulação, que tem índices de qualidade de entrega incomparáveis. A equipe administrativa, gerenciada pela Dislane Delprá, que está aqui hoje, incansável na busca de soluções para os desafios do dia a dia. A equipe de vendas, representada pela Glória, experiente e antenada com as necessidades dos clientes. A equipe de jornalismo, coordenada pelo Ricardo Berns, que também está aqui hoje, que é profissional e ligada no coração e mente de nossa gente. Nesses anos de grandes mudanças, ouvimos muitas pessoas falarem que o jornal vai acabar, mas não vejo isso acontecer nos jornais regionais e locais. Eles estão mais fortes do que nunca, porque falam da realidade próxima do cidadão. Buscam matérias exclusivas, locais, que interessam e fazem parte da vida da cidade. Possuem credibilidade e vontade de mostrar o que acontece no esporte, cultura, política, lazer, segurança e entretenimento. As novas tecnologias são novas fronteiras para o transporte dessas informações, mas o jornal, ele é o gerador das informações, e creio que ele só vai acabar quando acabarem as palavras e as histórias que elas contam. E isso só vai acontecer se a raça humana sumir. Enquanto existir um ser humano, existirão palavras, existirão histórias a serem contadas. E por falar novamente em imagem e palavras, matéria-prima do nosso dia a dia, vamos levar a imagem desta homenagem junto conosco. Ela fecha com chave de ouro as comemorações dos 60 anos do Jornal Município na Casa do Povo, na cidade que tanto amamos e de que dedicamos nossos esforços para fazer um bom jornal a cada dia. Gostaria de externar nossa gratidão ao vereador Edson Miller, Pipoca, pela proposição e aos demais vereadores que acolheram esta indicação. Gostaria de externar nossa gratidão aos cidadãos de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento e São João Batista, por terem o Jornal Município como porta-voz, como bandeira. Vocês são nosso motivo de existir, e a quem o jornal tem o compromisso de informar. Este abraço que a cidade nos dá, nos veículos de comunicação regional, é o que nos fortalece e faz com que a nossa cidade tenha vez e voz dentro e fora de nossas fronteiras. Por fim, numa ocasião como esta, percebemos que o momento em que uma imagem vale mais que 1000 palavras, seja um momento como este, que fica a imagem desta homenagem, porque a emoção não permite mais nenhuma palavra. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, nesse momento, nós vamos assistir a um vídeo institucional, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais do jornal, da maneira como é produzido. O dia amanhece e com ele a vida é despertada pela informação. Nas primeiras horas da manhã, quase 10 mil lares em Brusque e região se conectam com a cidade e o mundo. Pelas páginas do jornal Município Dia a Dia e pelo portal municipiomais.com.br, o brusquense vê sua história ser contada. Mas para chegar até você, o jornal se transforma. Ele viaja pelos assuntos que interessam a cidade. Torce com o esporte, se entretém com o horóscopo e com a novela, participa dos acontecimentos sociais, acompanha os fatos da cidade como a segurança pública e informa o que acontece na política. Enfim, está presente em todos os assuntos que são desenvolvidos por uma equipe de qualidade. Jornalistas, fotógrafos e demais profissionais fazem o dia a dia virar notícia. O Jornal Município conta também com uma rede de colunistas, articulistas e agências de notícias para ampliar sua abrangência com informações precisas. É na redação que as notícias pulsam. É lá que as informações chegam, são apuradas, debatidas e encaminhadas da melhor forma para o leitor. Para isso, ela precisa ser objetiva, direta e que interesse ao leitor.
tendo sempre como essência a qualidade e credibilidade. Presentes no jornal há mais de 5 décadas. O que se faz no Jornal Município Dia a Dia é um jornalismo de qualidade, com informações locais e precisas e que fazem a diferença para o nosso leitor e para a nossa comunidade. O jornal é o porta-voz dos anseios da sociedade e o grande desafio é conseguir atingir essa expectativa com qualidade e credibilidade. Junto com as notícias, o leitor pode saber as melhores promoções da cidade, pensadas e desenvolvidas pelo departamento comercial do jornal. O objetivo é trazer visibilidade e retorno aos anunciantes por meio de ações de marketing focadas no público-alvo de cada segmento. Mas o leitor não quer somente ler, ele quer participar. Esta interação é outro diferencial do Jornal Município. Através dela, o leitor se manifesta de várias formas, desde externar sua opinião na seção de cartas, sua denúncia no pé do bairro, até a publicação da foto de seu filho no correio infantil ou mesmo a sua na página do leitor. Esta interação tem como porta de entrada os vários canais online do jornal, a recepção e o setor de assinaturas. Por eles, a voz do leitor é ouvida e encaminhada para o departamento responsável. Para que tudo funcione harmonicamente, a parte administrativa do jornal atua buscando, nas melhores práticas de gestão, as soluções para os novos desafios. Para que todas estas etapas tomem forma, o jornal vai para o parque gráfico. Ele passa da tela do computador para chapas de impressão e definitivamente toma sua forma física. Durante a madrugada, ele é impresso em uma máquina rotativa instalada em Blumenau, que transmite as notícias para o papel. Diariamente, quase 8.000 exemplares percorrem as ruas de Brusque, Nova Trento, Guabiruba, Botuverá e São João Batista. A equipe de distribuição trabalha de madrugada para ver o jornal chegar cedo à casa dos assinantes. O dia amanhece junto com as notícias do Jornal Município chegando em seu lar. Assim, a vida se renova dia a dia, de geração em geração, transpassando tempo e espaço para atingir o coração e mente de nossa gente. Jornal Município Dia a Dia. O que vê Brusque e Brusque vê. Um jornal, um município em festa. Uma data marcante, 26 de junho de 2014. Nesta data, o Jornal Município Dia a Dia comemorou 60 anos de existência e recebeu o reconhecimento público do Estado de Santa Catarina. Em uma sessão solene proposta pelo Poder Legislativo Estadual, que registrou a importância desse veículo de comunicação não só para os brusquenses, mas para todos os catarinenses. O Jornal da Cidade de Brusque e região também comemorou com os formadores de opinião e artistas da cidade no lançamento da exposição denominada Município Dia a Dia, Ano a Ano. Homenagens e manifestações que lançaram diferentes olhares sobre a relação do jornal com a história do município e que reforçaram a relação de confiança e carinho com seu leitor. Um jornal feito por uma equipe de funcionários que tem uma missão única, fazendo jornalismo sério e independente a favor da comunidade de Brusque e região, valorizando e priorizando sempre o local e as pessoas. O Jornal Município Dia a Dia, 60 anos após sua fundação, é referência, é necessidade, é vontade. O jornal é aliado da população, é documento e instrumento de transformação de problemas em soluções e de conceitos e preconceitos em oportunidades. Através do papel, o Município Dia a Dia faz Brusque ver e ser vista, reconhecer e ser reconhecida, valorizar e ser valorizada. Hoje, o leitor, a cidade, já não se imagina sem um jornal diário, sem um jornal Município Dia a Dia. Um grande jornal como o Município Dia a Dia é aquele que 60 anos depois de sua criação se mantém fiel aos seus princípios, na vontade de seu fundador Raul Schaeffer, ao lado da justiça, pugnando em favor do povo brusquense, elevando o bem e execrando o que é mal.
trazendo ao conhecimento do povo aquilo que o povo exige e quer conhecer. Recebam-no, porque ele é vosso. O município Dia a Dia é seu, caro leitor, a quem agradecemos imensamente por essa grande relação de confiança que já ultrapassa 6 décadas. Estamos do seu lado para os anos e dias que virão. Jornal Município Dia a Dia, 60 anos. Parabéns, vereador Edson Rubens Miller, pela comenda, por essa lembrança, né, desses 60 anos. A presidência também está solidarizada com essa homenagem prestada ao Jornal Município Dia a Dia, desejando ao senhor Cláudio Schlindley e a todos os colaboradores desse importante meio de comunicação os agradecimentos à sociedade brusquense pelos 60 anos de história e de bons serviços prestados à coletividade, em especial por todo esse trabalho que tem feito ao nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, destacando o nosso trabalho, fazendo com que as pessoas saibam a função do vereador dentro da cidade, e a gente se sente muito honrado e se sente bastante agradecido por estar presente nas páginas do jornal praticamente todas as quartas-feiras, principalmente. Então, esse trabalho, e sempre o jornal aqui dentro da nossa casa, ele é muito citado, porque a matéria que é feita, depois ela é retomada, é discutida, é ponto de pauta para a nossa sessão também. Retornamos à nossa sessão ordinária. Concedemos a palavra ao vereador Ivan Roberto Martins por até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados cidadãos e cidadãs que estão a acompanhar a nossa sessão plenária, nossos cumprimentos aos representantes da imprensa que costumeiramente fazem a cobertura das nossas sessões plenárias. Quero aqui, senhor presidente, antes de entrar no assunto de que me propus a falar nesta noite, de deixar aqui também registrado os meus cumprimentos a toda a equipe do Jornal Município pela passagem dos seus 60 anos e dizer que o Jornal Município, na verdade, ele se tornou um veículo de comunicação que todos nós, que somos assinantes deste órgão de comunicação, não saímos de casa realmente sem ler o jornal de ponta a ponta e já sair de casa devidamente informado. Eu estava dizendo a uns amigos dias atrás que nós, o ser humano hoje está escravizado em algumas circunstâncias. Hoje não vive mais sem o celular, não vive mais sem a internet, não vive mais sem a televisão, e posso dizer também que quem já está habituado também não vive mais durante o dia sem ler o Jornal Município todo dia de manhã antes de sair de casa. Então deixo aqui meus cumprimentos a toda a equipe do Jornal Município, tanto meu quanto da bancada do PSD. Mas, senhor presidente, assistindo, vamos retornar um pouquinho à Copa do Mundo, já que estamos vivendo esse período tão importante aqui para o nosso país. Estava assistindo quando o jogador do Uruguai, o Soares, foi punido pela FIFA
por ter aí mordido um jogador da Itália, e ele realmente, na sua punição, teve que retornar ao seu país de origem. Mas aí ele retornou, o que me chamou a atenção, sem a proteção da FIFA, sem as regalias que a FIFA faz com que os países sede da Copa do Mundo ofereçam aos atletas e, logicamente, a todos aqueles que fazem parte da equipe. E eu me recordo bem que a notícia dizia que ele saiu do hotel, isso foi em Natal, quando ele saiu, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, e até embarcar no avião que foi fretado, o jato foi fretado para levá-lo ao Uruguai, ele embarcou às 23 horas, ou seja, 11 horas da noite, ele conseguiu embarcar e voltar ao seu país de origem. E claro que ele sofreu uma série de situações, porque ele passou a ser um cidadão comum, enfrentar trânsito, os problemas no aeroporto, que fez com que ele ficasse esse tempo todo, para sair a exemplo de tantos e tantos brasileiros que passam por essa situação. E aí eu me recordei do pronunciamento do vereador, líder do PT, vereador Felipe Belotto, quando ele disse aqui, e até se reportando ao ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, o Lalas, quando ele veio ao Brasil e foi rapidamente despachado pela alfândega, não teve problema nenhum, e até postou no Twitter, parabenizando o Brasil por essa facilidade que ele encontrou aqui no país. Inclusive, mais rápido foi liberado do que ele estivesse no próprio país seu de origem, dos Estados Unidos. E claro que diante dessas situações, senhor presidente, nós fomos buscar umas situações até para saber por que essa facilidade toda que uns encontram e outros não. Uns possuem e outros não. A reportagem tirada pela internet, averiguei que diz uma matéria com o seguinte título: Copa 2014, quem paga a conta? Quando o presidente Lula assinou, no primeiro semestre de 2007, o caderno de encargos que permitiu à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, apresentar a candidatura do Brasil à sede da Copa de 2014, o Estado brasileiro concordou com todas as exigências da FIFA, Federação Internacional de Futebol. Entre estas, garantir isenção tributária, de taxas e impostos alfandegários, facilitação imigratória, repito, facilitação imigratória e direitos comerciais de exploração e proteção. Claro que a facilidade, senhor presidente, que esse ex-jogador ele teve aqui no Brasil foi justamente porque ele estava recebendo os benefícios desse protecionismo da FIFA, que foi devidamente ratificado por uma lei, a Lei Federal número 12.663 de 2012, que diz o seguinte, no seu artigo, o capítulo 3, dos vistos de entrada e das permissões de trabalho. Veja bem, vereador Prudêncio, seu artigo 19º, deverão ser concedidos sem qualquer restrições quanto à nacionalidade, raça ou credo, vistos de entrada, aplicando-se subsidiariamente no que couber a disposições da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. Para, 2 pontos, item 11º, espectadores que possuam ingressos ou confirmação de aquisição de ingressos válidos para qualquer evento e todos os indivíduos que demonstrarem seu envolvimento oficial com os eventos, contanto que evidenciem de maneira razoável que sua entrada no país possui alguma relação com qualquer atividade relacionada aos eventos. Então, claro, aí nós vimos, vereador DG Machado,
que com esta lei federal, que é uma exigência da FIFA, todo cidadão teve a mesma liberdade, vereador Belotto, que o ex-jogador, ex-zagueiro da seleção americana, o Lalas, teve para a facilidade de entrar aqui no país. O que já não aconteceu com o atleta, o Soares, no Luizito Soares do Uruguai, quando teve que se despir, né, desses benefícios e levar das 3 da tarde até as 11 horas da noite para poder embarcar e voltar para o seu país de origem. Então veja que quando a gente recebe uma notícia, se pura e simplesmente dizendo, noticiando a facilidade que se encontra, na verdade é uma exigência da FIFA e a alfândega, na verdade, libera, porque é uma lei federal. Além de ser uma exigência da FIFA, ela está corroborada com uma lei federal, o que facilitou, e muito, a entrada, sem restrições, volto aqui a citar, de todo cidadão que tenha qualquer envolvimento, na verdade, com a Copa do Mundo. Então, fica justificado porque que essa situação foi tão fácil assim para o cidadão americano se reportar dessa forma e colocar no Twitter, né, por que essa facilidade toda encontrada aqui no país. Conceda a parte, vereador Belotto. Obrigado, vereador Ivan. Como bem o senhor lembrou, o Lalas é um ex-jogador, ele não participou dessa Copa do Mundo. A lei a ele não se aplica, ele não é um jogador, não é da comissão técnica também. Ele veio para cá como turista anteriormente à Copa para acompanhar a Copa do Mundo. Em alguns canais, emissoras até de TV fechada, ele tem participado como comentarista, então a lei não se aplica a ele. Outra coisa, o partido de Vossa Excelência, no Congresso Nacional, votou a favor da lei da Copa também. Há estudos que provam, que mostram a quantidade de impostos que vão ser gerados também pela Copa do Mundo. E quanto ao Luizito Soares, eu fiz uma pesquisa rápida a respeito do tema que o senhor levanta. Eu não encontrei nos grandes portais de notícia a notícia a respeito do atraso do voo do Luizito Soares, senão no atraso no seu pouso, que inclusive fez com que a torcida que lá estava esperando ele fosse por volta de 5 horas da manhã para casa. Inclusive o presidente do Uruguai estava lá para receber o Luizito Soares. Então eu gostaria até de ter acesso à notícia que o senhor trouxe, porque eu acho que foi muito injusto o que a FIFA fez com ele, tratando-o como um marginal, apesar de que ele merecia ser punido, mas eu não entendo que ele tenha sofrido qualquer tipo de sanção dos nossos aeroportos, que foram elogiados pelo Lala, e sim por outros tantos estrangeiros que não estão vindo para cá com nenhuma regalia porque não são jogadores. Os jogadores é um grupo pequeno, de 32 seleções, mas são milhares e milhares de turistas que estão elogiando como uma das melhores, se não a melhor Copa de todos os tempos realizada no Brasil. Muito obrigado. Vereador, quanto com respeito à realização da Copa, não estamos discutindo. E não quero fazer nem qualquer valor de juízo com respeito à punição que a FIFA deu ao jogador Soares ou não, não importa para nós, né? Agora o senhor está equivocado quando o senhor fala, né, quando o senhor quer imputar uma facilidade que não é para todos, é somente para aqueles que realmente estão aqui. A lei é clara, no seu artigo 19, que diz que deverão ser concedidos, vou reler, deverão ser concedidos sem qualquer restrição, quanto à nacionalidade, o visto de entrada, tá? No seu item 11º diz o seguinte: para espectadores que possuem ingressos ou confirmação de aquisição de ingressos válidos para qualquer evento e todos os indivíduos que demonstrem seu envolvimento oficial com os eventos. Veja bem, repito, aos espectadores que possuem ingressos ou confirmação de aquisição de ingressos válidos. Então, todos aqueles imigrantes, ou vamos aqui denominar de turistas, que vieram ao Brasil participar da Copa do Mundo, que tinham o seu ingresso ou já marcado o seu ingresso, né, puderam usufruir da regalia, né, que a lei federal imputou a todas essas pessoas. A lei número 12.663/12, seu vereador. Vossa Excelência pode consultar aí. Então, só fiz essa menção para mostrar que no dia a dia do nosso país, não é essa maravilha toda como foi dito aqui. Claro que o cidadão que chega aqui no Brasil, que ele está
né, sob a proteção dessa lei federal, sem restrição nenhuma entrar no Brasil. Claro que quem está na alfândega simplesmente vai liberar e vai passar quem tem o ingresso e quem já tem marcado o ingresso para comprar, para participar da Copa. Agora, nós vimos que quando ele passa a ser um cidadão comum, já a situação é outra. Já muda completamente. Aí ele não tem mais esses benefícios. Aí ele vai passar pelo problema de trânsito, problemas de aeroporto, como ele passou, né, saindo do hotel às 15 horas e embarcando no aeroporto às 23 horas. Então, essa é a realidade que o brasileiro passa diariamente aqui no nosso país, doutor Celso. É isso que eu queria fazer, essa colocação. Segundo lugar, nós vimos também, aí me lembrei que o vereador Felipe Belotto, quando ele se reportou também, né, como líder do partido, ele se reportou com respeito à vaia que a presidente Dilma recebeu no estádio do Corinthians, em São Paulo, quando ela esteve presente. E disse ele que essas vaias veio da área VIP e que veio de uma parte grotesca e raivosa. Essa foi a expressão utilizada por Vossa Excelência. E que esta era uma pura violência verbal contra a presidente Dilma. Essa foi a expressão usada pelo vereador Felipe Belotto. Ora, eu confesso aos senhores que em todas essas Copas que eu assisti, eu nunca vi o chefe de Estado, um presidente da República, ser vaiado pelo seu povo. Eu nunca vi. E lá dentro daquele estádio, vereador Belotto, lá tem em torno de 60 mil pessoas. Dessas 60 mil pessoas, eu tenho absoluta certeza que mais de 40 mil pessoas eram brasileiros. E lá não eram só brasileiros de São Paulo, eram brasileiros de todos os estados do nosso país. Porque é interessante, vereador Pirola, quando se canta a capela do hino nacional, o que é que eles dizem? Que esse é o povo exercendo a cidadania, é o povo brasileiro. Aí quando o povo se manifesta, como se manifestou com a presidente Dilma, aí diz que isso veio de uma área, da área VIP, que de uma parte grotesca e raivosa que estava presente no estádio e que foi uma violência verbal à presidente. Ora, se ela recebeu essa vaia do povo que lá estava, realmente é porque merecia. O povo, na verdade, manifestou o descontentamento com o governo federal. Essa é que é a verdade. Manifestou o descontentamento com o governo federal através da vaia que foi lhe dada naquele momento no estádio do São Paulo, no Corinthians. Só para concluir, senhor presidente, disse também que o povo brasileiro é contra a Copa. O povo brasileiro não é contra a Copa. O povo brasileiro, na verdade, é apaixonado pelo futebol. O povo brasileiro não é contra a Copa. O povo brasileiro está vivendo esse momento, um momento ímpar no nosso país, que é, na verdade, o maior evento mundial esportivo, ou um dos maiores esportivos do mundo. O que o povo é contra, na verdade, é o seguinte, é os gastos de mais de 8 bilhões e meio para a construção dos estádios de futebol, 8 bilhões e meio, mais de 8 bilhões e meio. O povo é contra, e se manifestou naquela oportunidade, contra os mais de 140 milhões de reais que foram desviados pelos mensaleiros, aí José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, todos vinculados ao PT. O povo é contra, senhor presidente, aos 700 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais que foi destinado ao Porto Mariel de Cuba. O povo é contra isso. O povo é contra, senhor presidente, e aí com razão, quando vê todos esses investimentos e vê que o Brasil, no ranking mundial, ele está em último lugar na saúde, é isso que o povo não quer. O povo não quer, senhor presidente, é esses gastos todos, quando apresenta o Brasil como antepenúltimo na posição em educação. Isso que o povo não quer. E o povo não quer agora ver o que nós estamos vendo
que nós estamos vendo a presidente da República forçando os empresários da área farmacêutica a levarem as suas empresas que fabricam os remédios genéricos para Cuba. Está aqui a reportagem, denunciada na revista Veja. Que vai ter que construir, vai ter que levar para lá essas empresas, doutor Celso, o senhor que é médico, e nós vamos ter que importar esses remédios genéricos de Cuba se isso acontecer. É isso que o povo é contra, vereador Felipe Belotto. Não é contra a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é bem-vinda. O povo é apaixonado pelo futebol, mas é contra essas barbaridades que é apresentada pelo governo federal. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, boa noite. Nobres vereadores, vereadora, amigos da imprensa. Então, também falar um pouquinho, né, do Jornal Município, agradecer ao trabalho que vem fazendo com essa casa. Nós realmente somos muito bem agraciados com esse trabalho que o Jornal Município tem feito, de forma bastante imparcial, colocando para nós todas as páginas, né, desde o sobe e desce, a frase do dia, né, a reportagem e tudo mais é feito dentro do Jornal Município. E a gente tem realmente se envolvido com a questão da comunicação, tem procurado, né, acompanhar, né, apesar de nós termos aí, nesse momento, o Jornal Nacional e outros jornais aí estarem muito mais embutidos aí, claro que a grande notícia do país é a Copa, mas na mesma linha do vereador Ivan Roberto Martins, eu também vou falar um pouquinho da reportagem que saiu a semana passada a respeito do trabalho que a gente vem fazendo. E só lembrando então que a Veja trouxe realmente, né, Ivan, essa diferença, né, hino, Neymar e vaia, né? Então, assim, a gente sabe que o objetivo é exatamente esse, né? É o hino. Eu acho que nós temos que realmente fazer com que isso inflame, né, o nosso trabalho, a nossa vida, porque se nós não tivermos o hino e nós não defendermos esse hino, quem vai defender? Os Estados Unidos, a Grécia, a Argélia? Não. Cada um defende o seu. Ontem nós vimos a Alemanha e a Argélia, e lá estavam todos os argelinos escritos 1982. Né? Lá estava a razão de eles lutarem tanto naquela partida e tentaram vencer, não conseguiram. Por quê? Porque eles ainda hoje estão atravessados, porque em 1982 a Alemanha empatou no jogo de comadre, podemos dizer assim, para tirar a Argélia, porque a Argélia ganhou o primeiro jogo nas eliminatórias da Alemanha. E aquilo ficou até hoje marcado para eles. E ontem seria a verdadeira forma de cobrar aquele momento. Mas eles cobraram, de uma maneira ou de outra, não ganharam, mas cobraram, foram firmes. E eu penso que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter adversários. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos colocar tudo numa mesma panela. Eu estava envergonhado nessa situação que nós estamos convivendo nesse momento aí, de trazer todo mundo para o meu partido, para mim, e eu sozinho. E eu vou falar só da nossa região aqui, do nosso município, né? Eu fui conversado com alguns, né? Pessoas vieram, não, se tu não vai, se eu não vou, aí eu vou. Aí as pessoas querem ir sozinha. Todo mundo dá apoio para mim. Claro que é fácil. Eu acho que temos que ter adversários, sim, temos que ter pessoas que podem colocar o seu nome à disposição e fazer esse trabalho. E essas revistas que eu trago aqui hoje é exatamente isso que eu falei no Jornal Município. A questão de o poder legislativo estar apodrecendo. Eu ainda usei o verbo no gerúndio, o vereador Dejair me chamou a atenção, né? Eu usei o verbo no gerúndio porque eu penso que ainda é possível, né, fazer de outra forma. E quero parabenizar aqui todas as pessoas que agora, essa semana, a partir de domingo, colocaram o seu nome à disposição do Poder Legislativo, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. É porque nós temos pessoas capazes de ocupar esses espaços. Por isso, e eu estou ouvindo muito isso, e eu defendo, se você não tem candidato, se você não quer votar no que está aí, vote em branco, vote nulo. Eu estou defendendo isso, eu estou falando na rua. Vote em branco, vote nulo. Se você não quer o que está aí, faça isso. Agora,
tem candidato para escolher. O que nós não podemos é ter um candidato só. E o cidadão não tem o que escolher. Então, por isso que eu parabenizo essas pessoas que colocaram o nome à disposição, que estão indo a buscar o seu espaço dentro das coligações, dos partidos, né? Mas a gente vê, então, que isso é possível. Então, o Legislativo, como está, ele está podre. E se tiver a possibilidade de melhorar, nós temos que ter nomes. E os nomes aparecem. Os nomes apareceram agora, nesse momento, aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos praticamente 5 candidatos que vão ser candidatos nessa eleição. Então, já está aparecendo um momento em que essas pessoas estão colocando o seu nome à disposição e estão fazendo esse trabalho para que se mude essa forma de legislação. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Guilherme. Primeiro, sobre o primeiro assunto a respeito da Copa do Mundo, e ainda no rescaldo do que disse o vereador Ivan Martins, eu quero lembrá-los que na sessão onde eu falei sobre a Copa do Mundo, eu não falei sobre vaias, até porque a minha manifestação era a respeito de xingamentos, de palavras de baixo calão que ecoaram naquele estádio. Foi a respeito daquilo que eu chamei e continuo chamando de atitude grotesca, de violência verbal. E isso não vou mudar esse nome, porque é isso mesmo. A respeito também do que o senhor fala, eu entendo que quando a gente chega em um ambiente onde a gente constata que há uma sujeira, algo podre, algo que fede no ar, mais do que fechar o nariz, nós temos que pegar os materiais de limpeza e efetuar uma limpeza. Eu acho que é a atitude que nós, enquanto homens públicos, temos que tomar. E nesse sentido, eu penso que através do nosso legislativo, no ano passado, quando nós aprovamos aqui o projeto que acabava com o voto secreto, nós fizemos um gesto nesse caminho. E esperamos fazer demais gestos agora com a relatoria, vereador presidente Valmilo de Vig, com a relatoria e com o relatório que virá da reforma do regimento interno, para que a gente possa fazer daqui um legislativo que dê orgulho para a cidade de Brusque, que esteja de fato de portas abertas à nossa população para sua participação efetiva dentro do legislativo. Aí sim, nós iremos ter feito uma limpeza, uma varredura e o cheiro de podre não vai ser constatado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, é nesse sentido que a minha fala vem exatamente por quê? Porque quando nós chegamos na Câmara de Vereadores, exatamente foi esse objetivo, com esse objetivo, colocou-se o nome à disposição exatamente para isso, para que começássemos a limpar, começássemos a trabalhar nessa linha de melhorar o que estava posto. As pessoas não acreditavam mais no legislativo, as pessoas começaram a dizer, para que votar no vereador? Para que votar no deputado? E aí, isso que nós procuramos dizer, né? Inclusive, algumas vezes encontrei alguns vereadores, o Ivan é um exemplo disso, e o Ivan veio e disse, vamos fazer uma proposta diferente, Guilherme, vamos trabalhar exatamente nessa linha que o vereador, ele é capaz de modificar, ele é capaz de fazer esse trabalho, de fiscalizar. E aí hoje de manhã, né, ouvindo o quadro Opinião do Rolf Kessler, ele veio nessa mesma linha, dizendo que o candidato, ele tem que ir para a sua luta, para o seu trabalho, fazer a diferença, fazer o diferente. E o que nós fizemos de diferente foi exatamente isso. Nós tivemos agora, no final de semana, um concurso público para os cargos que estão dentro da Câmara de Vereadores. E essas pessoas, elas vão gerenciar a Câmara de Vereadores. O vereador, ele passa 4 anos, ele pode ficar mais 4, mais 8, mas ele vai ser a pessoa que vai ser eleita. E se ele não estiver produzindo, fazendo de acordo, o eleitor tem condições de cortar o trabalho dele. Agora, o comissionado não, às vezes ele chega aqui, ele fica 12, 16 anos e ninguém o mexe. E é isso que eu estou dizendo que o Poder Legislativo está podre. Por quê? Porque o meu PMDB foi defender que queria estar no governo e ficar no governo porque tem 800 cargos. E já está 12 anos, 18 anos. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Não concordo em trocar cargo para ficar 8, 12 anos. O cara não foi eleito, ele não fez concurso, então ele não pode estar lá. É isso que eu digo, é isso que eu não defendo, é isso que eu não quero. Eu quero um PMDB que tenha cara e tenha vez. Por quê? Porque foi eleito.
e que faça concurso, e as pessoas que têm capacidade, que se instalem. É isso que eu estou questionando. Então, é dessa maneira que eu estou dizendo que o Legislativo está podre, que o Legislativo não tem mais solução, né? A solução está em nós. Nós, pessoas que não têm vínculo político, não têm vínculo com um partido só, não fica atrelado a esse partido. Esse partido ele não pode mandar na minha pessoa. A minha pessoa é mais importante do que o partido. O partido ele faz o jogo, ele faz o momento para que eu chegue no poder e depois eu conduza as situações ideologicamente. Então, se o meu partido é socialista, é democrata, é progressista, eu tenho que ter essa visão. E aí eu tenho que passar a trabalhar nesse sentido. E é dessa maneira que o PMDB tem trabalhado na cidade de Brusque. Né? Porque foi perguntado, como é que o PMDB trabalha? O PMDB trabalha democraticamente. Nós temos reuniões semanalmente e quinzenalmente na nossa executiva. E nós estamos trabalhando muito bem. E ninguém acreditava que nós íamos ter um candidato. Mas nós nos organizamos para isso. Nós estamos 2 anos organizando esse trabalho, junto ao Danilo. É esse o trabalho que nós estamos fazendo. É nesse sentido que nós queremos. Nós queremos apresentar um candidato para a cidade de Brusque que realmente vai trabalhar nessa linha. E não na linha que nós tivemos até hoje, alguns deputados na Assembleia, e que a nossa cidade de Brusque foi esquecida na Defensoria Pública. Passou, 20 cidades receberam pelo menos 2 advogados, não sei se é isso, Jean, né? E Brusque não recebeu. Brusque tem? Por cidade. E Brusque nem sequer foi citado. Nós chegamos a passar vergonha junto ao diretor da... Já concedo a palavra. Junto ao diretor da Defensoria Pública, quando ele disse, mas vocês têm 2 deputados e eles nem perguntaram se Brusque precisava. É isso que eu não quero. Acho que nós temos que colocar o nosso representante, que ele vá lá e fale, Brusque existe. Agora nós tivemos um concurso da polícia, 30 policiais estavam aqui, Blumenau ganhou 27 e nós ganhamos 3. Porque lá o pessoal de Blumenau está brigando. É isso que eu estou chamando a atenção. Não estou falando contra, não estou falando mal de ninguém. Eu estou chamando a atenção que o representante da nossa cidade, ele tem que olhar para a nossa cidade. Conceda a palavra. Vereador Guilherme, o senhor fala tanto dessa questão, já falou em outras oportunidades, e às vezes fica meio confuso. Uma hora o senhor disse que não é do nosso legislativo, enfim, me ficou meio confuso para quem foi, para qual, para quem, então, essa palavra que o senhor usou no Jornal Município. Mas, assim, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão e convidar o senhor a engrossar o coro de uma reforma política nesse país e da constituinte exclusiva para a reforma política. Está acontecendo no Brasil o movimento do plebiscito popular, que vai acontecer do dia 1º a 7 de setembro, para a reforma política, ou seja, para uma constituinte exclusiva para a reforma política. E me comprometo na próxima semana a apresentar um requerimento para que a gente encaminhe essa solicitação desta casa, então, para que a gente possa efetivamente fazer essa reforma que o senhor tanto fala, que é uma reforma política no nosso país. Porque não adianta, né, senão a gente fica devagando e a coisa realmente não muda. O sistema que nós temos hoje é este, e se ele não nos representa mais, nós precisamos mudar. Então, convido o senhor a fazer parte desse grupo que está nas ruas discutindo com a população e que vai trazer a questão da Constituinte exclusiva para a reforma política no nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, vereador. Exatamente nesse ponto que você colocou, que eu ia chegar. Nessa reforma política, eu penso que vai acontecer, e eu sou parceiro disso também, é quando nós vamos ter o seguinte, um deputado que chega como chegou o Tiririca, e que ele foi lá e brincou e ganhou 1,5 milhão de votos, dizendo pior que está não fica, a reportagem também está questionando. E agora, Tiririca, você vai ser candidato de novo? Você não teve um projeto, não fez um pronunciamento, e o que você vai dizer agora? Então, necessário, com certeza, tá? E quero engrossar o caldo para que isso realmente aconteça, tá?
E assim, dessa forma, doutor Celso, parabenizar o Conselho de Médicos, que esteve em encontro estadual agora esse final de semana, né, e colocou que o médico não pode ficar fora da política. Parabéns aos médicos que realmente observaram isso, né? Então, esse trabalho que vai ser feito é necessário, é preciso que essas pessoas se envolvam, mais pessoas se envolvam, todos se envolvam na política. E eu fico muito feliz com essa medalha, Felipe, e dizer assim, ó, que realmente nós começamos aqui, Marli, a fazer um trabalho, e nós somos reconhecidos. Não é nós aqui, com certeza. Eu estou dizendo que o Legislativo ele está podre nesse sentido, de deixar se envolver. Eu tenho que levantar a mão e dizer assim, espera aí, não dá para nós pensarmos diferentes? Nós não podemos pensar diferente? Nós podemos pensar diferente. Tá? É isso que eu quero, é isso que nós temos que fazer, pensar diferente. Obrigado. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão, marcando a reunião ordinária para o dia 8 de julho, horário regimental, 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos, uma boa noite.